Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às aulas da parte de tolerância geométrica. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a tolerância de circularidade. A gente já falou sobre as tolerâncias de linearidade e planicidade, né? As peculiaridades que as duas possuem, né? A linearidade, ela trabalha com a propagação apenas em um único vetor linear, né? Com base na propagação da superfície geométrica analisada, né? Ou da linha analisada naquela superfície. E a planicidade ela trabalha com a propagação, né? Então ela trabalha com toda aquela relação bidimensional do plano onde se está analisando. A circularidade ela é similar à linearidade. Ela trabalha com a mesma característica, só que em um contorno circular, né? A propagação da circularidade é justamente a cilindricidade, que é o que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, no caso da circularidade, a gente vai tomar como base um contorno em um segmento circular, né? Então, esse contorno ele vai ser definido justamente em um ponto específico daquele segmento, né? A cilindricidade ela já leva em consideração a propagação daquele contorno, né? Então, assim como a linearidade ela não é tão comum de ser utilizada, a circularidade ela também não é tão comum de ser utilizada, levando em consideração que ela leva apenas esse segmento circular. Mas ela é necessária em alguns casos, principalmente quando se tem superfícies complexas, né? Ou melhor, né? Você tem a junção de várias superfícies complexas em um elemento mecânico e muitos desses elementos são cilindros. Então, para diminuir o nível de análise, né, e se manter uma propagação ainda considerável, se leva em consideração a circularidade, né? Então, a circularidade ela toma como base esse segmento circular, o qual, exemplo, vamos supor que a gente queira ver, supondo que esse cilindro aqui, a gente vai pegar um segmento dele e a circularidade analisada seja de 0,05. Então, com base na linha real desse elemento, né, ou seja, na linha de composição real dele, né, ou seja, o segmento fixo, né, realizado, a gente vai tomar como base um contorno circular, que ele vai ter uma propagação de 0,025 para mais e 0,025 para menos, né? Ou seja, dando a ele um contorno, né? Vou colocar aqui apenas como espessura, um contorno de 0,05, né? Que é justamente a indicação que se tem aqui da tolerância. Então, essa circularidade oscilando para mais ou para menos, ultrapassando esse valor, né, dessa relação simétrica aí de 0,025, né? Ou seja, a metade desse valor para mais ou para menos, né? Somando os dois campos vai dar 0,05. Então, ultrapassando esses valores, a tolerância ela vai ser considerada, ou melhor, né? A medida real ela vai ser considerada errada com base na tolerância indicada, né? Então, se você tem, exemplo, um segmento circular, né? E esse segmento circular, ao analisar a circularidade dele, os pontos de medição, vamos considerar aqui 4 pontos de medição. Tomou como base um ponto 0, né? Um ponto 0, e aí a propagação para os demais pontos, para o ponto 1, para o ponto 2 e para o ponto 3, vamos supor que no ponto 1 o valor deu 0,01, né? Vou colocar aí positivo. O 2, 0,015, né, positivo também. E o terceiro ele teve uma depressão, vamos colocar aí, de menos 0,04, né? Ou seja, ele ultrapassa o limite, né? Ele ultrapassa o limite, então aqui a gente tem como uma indicação errada, né? Ele ultrapassa esse limite justamente porque ele leva em consideração a questão da simetria, né? Então, contra os outros valores ficam ok, né? Esse valor ele ultrapassa esse limite da simetria, já que a gente leva em consideração essa propagação para mais e para menos. Lembrando sempre que a circularidade ele vai pegar apenas um único contorno, né? Se for para levar em consideração a propagação do cilindro, aí já entra a cilindricidade, que é o que a gente vai estar
falando na próxima aula, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade às nossas aulas da parte de tolerância geométrica, né? Hoje a gente vai estar falando sobre cilindricidade, né? A gente já falou sobre linearidade, sobre planicidade, sobre circularidade, agora a gente vai estar falando sobre cilindricidade, né? A cilindricidade, assim como a planicidade, ela toma como base a propagação da sua tolerância inicial, né, a sua tolerância base, né? No caso, a tolerância base da cilindricidade é a circularidade, né? Ou seja, a circularidade ela toma como referência justamente a relação da condição desse segmento circular, né, sendo analisado em um único espectro, e no caso da cilindricidade ele toma como base a propagação, né, daquela figura cilíndrica, né, como um todo, né, levando em consideração o ponto a ser analisado, né. Você pode ter exemplo, tomar como base isso aqui, eu posso ter análise de cilindricidade somente nesse segmento, né, eu posso fazer essa análise só nesse segmento, ou ter duas tolerâncias de cilindricidade nos dois segmentos aqui, né? Ou seja, uma tolerância específica para um ponto, uma tolerância específica para o outro, mas eu vou estar verificando aquele segmento, né? Então a tolerância de cilindricidade ela tem como base esse tipo de informação. Por exemplo, aqui a gente tem como referência esse segmento, né? Esse cilindro, e aqui tem a indicação justamente de 5 centésimos de cilindricidade, né? Então a lógica é muito parecida com a de circularidade, né, onde você vai ter o elemento real, e esse elemento real ele não pode estar oscilando mais do que 5 centésimos, né, tomando como base um elemento inicial, né, vou colocar aqui, que é um elemento inicial. Então essas marcações que estão aqui de verde, né, ela representa a tolerância, né? Então essa tolerância aí desse cilindro, né, com base na linha real, ele não vai poder ultrapassar mais do que 5 centésimos, né, de tolerância, né? A questão da medição, ela toma como base também a medição de um padrão, né? Então a cilindricidade, assim como a circularidade, exemplo, se você for fazer a medição com o relógio apalpador, se torna um pouco mais complexo o processo, né, e acaba não sendo tão preciso. O ideal é que realmente seja uma medição por meio de uma máquina de medir por coordenadas, né, uma máquina tridimensional. Quando a gente terminar essas aulas de tolerância geométrica, a gente vai dar um foco nessa parte de medição tridimensional. Então, com base nesse plano criado pela máquina de medir tridimensional, né, esse plano zero, você vai ver justamente as oscilações que ocorrem, né, por base desse modelo matemático, né, de contato da máquina tridimensional, o qual você vai indicar para ela que é um segmento cilíndrico, né, circular, e com base nesse elemento circular ele vai criar esse modelo matemático, né, e vai verificar as oscilações. Por exemplo, um cilindro precisaria de pelo menos 6 pontos para ter uma relação de precisão boa, né, indicação do processo, né. Se a gente for tomar como base aqui, a gente precisaria ter pelo menos 3 pontos em um segmento, mais 3 pontos em outro, para ele poder fechar a condição de cilindro, né? Então, justamente com cada um desses toques da máquina tridimensional, a gente teria uma relação, né, matemática, né, o qual esses pontos eles deveriam estar tocando, né? Então, quando ele cria esse modelo, essa interface geométrica em seu sistema, ele automaticamente determina qual as posições que o cilindro deveria formar, e justamente os pontos que fogem daquele parâmetro ele vai dar como desvio, né? Então aí ele vai estar identificando, né? Você vai estar oscilando 1/100º ou 1/10º, né? Então ele tem como fazer essa indicação. Então a tolerância de cilindricidade ela toma como base, né, essa propagação de um elemento circular, formando o mesmo como cilindro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição relógio comparador, né? Instrumento aí tão comum aí no dia a dia das oficinas mecânicas, né? Que trabalham com projetos que
necessitam, né, normalmente um pouco mais de precisão, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse instrumento, né? O primeiro ponto é o seguinte: o relógio comparador, né, por mais que ele tenha um mostrador, né, como vocês podem estar observando aqui, ele tem uma característica importante, que é justamente o tipo de medição, né? A gente já falou sobre os 3 tipos de medição: medição direta, por comparação e substituição, e nesse caso ele é um tipo de medição por comparação, né? Então, esse tipo de instrumento aqui, ele tem uma precisão maior do que esses instrumentos de medição direta, né? Já que ele vai comparar um padrão em relação a um novo objeto que necessita ter a medida ali conforme a indicação do padrão, né? Então ele tem essa característica, né? Então o relógio comparador ele funciona, né, internamente com uma cremalheira, né, o qual está ligado diretamente à haste de contato dele, que é essa haste aqui. Então essa haste aqui ela sobe e desce, e à medida que ela sobe ou desce, esse ponteiro vai girar para o sentido horário ou anti-horário, porque justamente ele vai estar aqui ligado com uma pequena engrenagem que vai ser acionada pela cremalheira dessa haste, né? Então ele vai dar esse princípio de subir ou descer, né? E aí ele vai ter um princípio de movimento que vai estar indicando, com base no relógio, no mostrador dele, né, os valores desse deslocamento, né, onde cada divisão vai ter um valor específico, né? Aqui tem a indicação desse relógio comparador, que está indicando que tem cada divisão corresponde a 1 micrômetro, né? Então você pode ter uma relação de 1 centésimo, de 1 décimo. Então é importante ficar atento com essa informação do mostrador do relógio comparador, né? Então saber quanto cada divisão equivale, né? Então um detalhe importante também dos relógios comparadores é que, para que ele venha funcionar corretamente, é importante que ele tenha uma pré-carga, né? Ou seja, que ele venha a entrar em contato com determinado elemento, né? E quando ele entrar em contato com aquele elemento ali, você pode justamente estar zerando, né, a referência dele, já que o visor dele você consegue girar, né? Então você tem como zerar e dar pré-carga nele. Aí você pergunta, por que tem que dar essa pré-carga, ou seja, pressionar ele em um determinado elemento? Como ele vai trabalhar justamente com análise normalmente linear, né? Ou seja, você vai estar deslocando ele sobre um elemento. Então, se você não colocar a pré-carga nele, o que pode ocorrer, né, de você deixar ele próximo, né, de uma superfície, e quando for deslocar aquela superfície ali ela pode estar em ângulo, e aquele elemento que estava tocando na peça, ele não tocar. Então, se ele não tocar na peça, ele não vai ter como realizar nenhuma medida, né? Então, quando você coloca pré-carga nele, é justamente para que a haste ela continue em contato com a superfície. Obviamente, se o elemento estiver muito inclinado, vai chegar um ponto que ele não vai tocar mais na peça, né? Então é importante, dependendo da condição do desalinhamento, fazer um alinhamento prévio, né? Mesmo sem o relógio estar tocando na peça, apenas no visual, né? O qual você, exemplo, pode estar tomando como base, supondo aqui a haste, né? E aqui está o elemento, ele está bem inclinado, e aí você passa a haste mesmo sem tocar nele, tentando manter a mesma distância, né, do início para o fim, né? Então, se você conseguir manter essa mesma distância, dificilmente ele vai ter uma oscilação angular tão grande, né? Então, aí você vai conseguir dar a pré-carga no relógio e fazer esse deslocamento mais tranquilo, né, sem correr o risco de chegar a um determinado ponto e ele não ter mais contato com a peça, né? Ou um valor também que ele venha ter contato com a peça, mas que ultrapasse o deslocamento limite dele, né? Então é importante ficar atento com isso, né? A gente vai ter outros vídeos falando sobre relógio comparador, falando sobre a questão das medidas dele, mas observando aqui essa imagem, aqui no mostrador, o que é que ele está indicando? Esse mostrador pequeno aqui, ele indica justamente as voltas, né? Ou seja, a quantidade de voltas que a haste do relógio ela já proporcionou internamente lá ao mecanismo dele, né? Então, exemplo, vamos supor aqui que cada divisão dessa aí corresponda a 1 décimo de milímetro, né? Então, se cada divisão corresponde a 1 décimo, e aqui no caso, se você observar do 0 para o 10, tiver 10 divisões, então a gente vai ter do 0 para o 10 1 milímetro,
né? Então, se você for observar, até fechar todo o mostrador dele, a gente teria aí 10 milímetros. Ou se no caso fosse um centésimo, né? Então do 0 para o 10 você teria um décimo, né? Então dando uma volta completa você teria 1 milímetro, né? Isso tudo com base na aproximação indicada de cada relógio comparador. Então nesse caso aqui, o que é que ele está indicando? Aqui a gente tem a indicação que ele já teve do 0 para o 7, né? O 7 está aqui nessa indicação aqui, então ele já ultrapassou 7 milímetros, né? Ou seja, ele já deu 7 voltas, né? Aqui supondo que seja um décimo, né? Então ele já deu 7 voltas, já passou aqui da metade também, né? Observa que tem um tracinho aqui menor, ele já ultrapassou também, então na verdade aqui ele já tem 7,50 milímetros, e aí agora é só somar com a coincidência do mostrador principal. Então você vai observar aqui que ele já passou do 60, do 70 e está coincidindo no 71. Na verdade, como ele está indicando que já passou da metade, então do 50 para o 71 ele tem 0,21. Né? Então, somando, né, vai dar justamente o valor que está aqui indicado, que é 7,71 milímetros. Né? Então, ele fez a medição da base 0, ou seja, de 1.0, até esse ponto aqui indicado, e ele teve o deslocamento aqui de 7,71 milímetros. Né? Então, o relógio comparador ele te dá essa possibilidade. A gente vai mostrar futuramente, né, outras aulas falando especificamente só sobre leitura do relógio comparador, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!